Boa noite, companheiros da casa que nós aprendemos a amar, do Núcleo Chico Xavier. É um prazer que a gente retorna aqui, nesse período ainda de pandemia, um período especial para nós, frequentadores assíduos, da Casa Espírita, homenageando o nosso querido professor Eurípides Barçanufo. Nessa semana, que se estenderá a outra também, estaremos homenageando o patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e também fazendo vários estudos diários e o nosso tão esperado seminário, do 24º Encontro sobre a Vida e a Obra de Eurípides Barçanufo, que vai se realizar nesse domingo, dia 1º, aniversário de desencarne do nosso querido professor e aniversário da nossa casa. E aí nós vamos convidar todos vocês, através do link que eu vou disponibilizar ao Ivair, aos companheiros do núcleo, para que divulguem a todos vocês pelo YouTube, para que possam participar e conhecer um pouquinho mais da vida do nosso querido professor. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje numa página que eu escolhi da obra de Emmanuel, Palavras de Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, pelo lápis de Chico Xavier, cujo título chama-se Incompreensão Humana. O homem não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar. E, criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa. Os templos terrestres, por ausência de incompreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. Essa página também diz respeito a muitas dificuldades que o nosso querido Eurípides também passou. Por isso que eu divido com vocês essa página inicial chamada Incompreensão Humana, porque também de feiticeiro, de charlatão, sendo processado por medicina ilegal, ninguém entendendo o que era a mediunidade de cura, pelo espírito amigo e fraterno de Bezerra sempre ao seu lado, dedicamos esse estudo de hoje ao nosso querido professor de sacramento. E a nossa prece inicial também, rogando ao Mestre Jesus que possamos ser inspirados pelas falanges da seara de Eurípides, para que possamos estudar um pouco mais a sua vida, alguns momentos onde, através do exemplo e do sacrifício próprio, o nosso querido professor de sacramento nos deu exemplo de como ser um fiel e seguidor fiel de Jesus, através também das dificuldades que nos assolam diariamente. A nossa fé é maior, a nossa vontade de crescer é maior ainda. Por isso, sabemos que tudo isso vai passar
E grandes lições iremos tirar desse período que já faz quase 8 meses que a pandemia nos obrigou a ter sérios cuidados, principalmente no ambiente doméstico. Em breve estaremos de volta na Casa Espírita, de maneira mais natural, podendo abraçar a todos aqueles que lá estão, encarnados e desencarnados, ansiosos por uma nova normalidade. Que Jesus nos abençoe e que sejamos inspirados por eles, esses amigos espirituais, para falar do meu querido amigo e professor Eurípides Barçanufo. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, estamos aqui para falar desse ícone da nossa doutrina. Para isso, me permitam levantar aqui o nosso PowerPoint. Aqui. Deixa eu só otimizá-lo aqui, pois não. Ok. Aqui está o material que nós vamos, a partir de agora, trabalhar com vocês, sempre lembrando que nós vamos falar de um espírito muito especial. Um espírito que até hoje, nos faz referendar a importância de estarmos ao lado do nosso querido Jesus. O título que eu trago para vocês é exatamente esse aí. É o título que eu trago para vocês. Eurípides e o seu caminhar com Jesus. Poderia ser até o inverso. Jesus e o seu caminhar com Eurípides. Porque, segundo o nosso querido Chico Xavier, num livro da nossa também querida, não menos querida, Corina Novellino, na introdução desse livro, que eu considero a melhor obra biográfica de Eurípides Barçanufo, que se chama Eurípides, o Homem e a Missão, logo na entrada do livro, na sua introdução, Corina pede ao Chico para fazer um escrito, uma observação sobre a obra. E a primeira coisa que Chico fala é o seguinte: escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, hein? Que espírito é esse? Espírito que, na sua primeira encarnação, que temos conhecimento aqui na Terra, foi na época de Jesus, como um jovem essênio chamado Marcos, e num livro também da própria Corina Novellino, psicografada por ela, chamado A Grande Espera, temos o encontro de Eurípides e de Jesus, jovens, adolescentes, numa singela tenda essênia. E segundo as testemunhas oculares que observaram aquele fenômeno, luzes faiscantes saíam de dentro daquela tenda. 2 espíritos amigos se reencontrando. Tenho certeza disso. Porque toda a vida de Eurípides, e aqui nós não teremos tempo de falar das encarnações dele, foram testemunhas para com Jesus, para com Cristo. E algumas vezes sendo martirizado por esse amor, exemplificando esse amor a todos aqueles que não entendiam o porquê desse amor fraternal pelo nosso governador desse planeta que é Jesus. Por isso que quando nós comparamos Eurípides a uma falange de espíritos superiores, lembramos Kardec, lá no Evangelho, no capítulo 17, no seu item 3, quando ele relaciona, ele nos dá os itens que formatam o verdadeiro homem de bem. Tem mais do que esses aí, só coloquei alguns. Todos eles, Eurípides exemplificava, mesmo antes de se tornar espírita. Lá na igreja, desde coroinha, na igreja da Matriz de Sacramento, ele já exemplificava
vários itens desses que aí estão. E encarnações passadas também. Ele também demonstrava o escopo do homem de bem através do cumprimento da lei, da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, depositando fé total em Deus, fé no futuro, fazer o bem pelo bem sem esperar paga ou retribuição alguma. Retribuir o mal com o bem, encontrar satisfação nos benefícios que espalha, porque isso é uma característica de espírito superior, fazem isso com maior naturalidade. E um exemplo pertinho de nós, querido Chico, fazia a caridade como se fosse algo natural, enquanto que nós, quando realizamos algum trabalho de carinho, na seara da caridade, da fraternidade, nós ficamos maravilhados, a gente nem consegue dormir naquela noite com tanta adrenalina, com o coração banhado de alegria. Para eles isso é uma constante. São pessoas boas, humanas, benevolentes para com todos. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, isso nem passa. Porque eles veem a gente, como Emmanuel diz, crianças espirituais. Estão crescendo ainda, nós estamos ainda nos primeiros degraus de uma escala infinita da evolução para nos tornarmos espíritos crísticos também, espíritos felizes. É indulgente para as fraquezas alheias e nunca se compraz em buscar defeitos nos outros para se vangloriar. Ele já era assim antes de se tornar espírita. E outro detalhe, que Kardec também nos traz, quando ele fala, o nosso querido professor Hippolyte Léon Denisard Rivard, nos fala que os verdadeiros espíritas, os sinceros, os espíritas verdadeiros, sinceros, se acham em grau superior de adiantamento moral, naquilo que eu exemplifiquei. A prática da caridade é uma constante na vida deles. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes, porque eles são tocados no coração pela fé inabalável que eles possuem. Olha como é que nós temos que ainda crescer nesse campo, né, da prática do bem. E esse último item, eu tenho certeza que não se refere ao nosso querido professor Eurípides. É mais para a gente, porque Eurípides já estava em outro grau de evolução moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Kardec escreveu isso. Eurípides não precisava dessa máxima, porque ele já era um homem de bem. Mas a pergunta que vai tecer todo o nosso estudo de hoje: como é que foi esse despertar de Eurípides? Como é que isso aconteceu? O que aconteceu de especial naquela visita do tio Mariano, tio Senhor, já que ele visitava a sua irmã, que era a mãe de Eurípides, a dona Meca, dona Jerônima, regularmente, e o tio Senhor tinha fundado a primeira casa espírita daquelas cercanias aí do Triângulo Mineiro, chamado Fé e Amor, lá na Fazenda Santa Maria, casa essa que ainda existe, e depois eu vou trazer algumas fotos para vocês verem, né, como é o local, ainda hoje lá. Essa casa ainda existe hoje. Fé e Amor, inaugurada em agosto de 1900, no mesmo ano que Bezerra desencarna. Que papo foi aquele de Eurípides com o tio Senhor, que adentrou no campo da religião, e o tio Senhor, bastante modesto, não tinha a cultura que Eurípides trazia,
bastante modesto, e diz: olha, eu não tenho condições de debater contigo. Eu vou te ofertar esse livro que tinha acabado de receber. É um livro de Leon Denis, não era nem de Kardec, hein? Um livro de Leon Denis, que foi O Despertar de Eurípides. Além da morte, depois da morte de Leon Denis. Eurípides lê esse livro naquela mesma noite, à luz de velas, e relê esse livro na manhã seguinte, lá na Chácara do Triângulo, da nossa querida tia Igorina, que há mais de 4 anos nos deixou para retornar à pátria espiritual, uma amiga, uma irmã, um espírito que nós temos um carinho muito grande por ela. E Eurípides, então, começa a entender algumas coisas que ele não compreendia lá no Novo Testamento. E combina com o tio Mariano uma visita ao Centro Espírita Fé e Amor. A primeira sessão mediúnica que Eurípides assiste, lá em Santa Maria, quando seu tio Mariano entra em transe e ouve as primeiras palavras de Bezerra de Menezes, né? Diz a turma do pessoal antigo de Sacramento, porque muitas coisas nos foi passada pela história oral. Não está em livros, principalmente dos mais velhos lá de Sacramento, e hoje restam poucos, né, que podem nos dar alguns testemunhos. Muitos já desencarnaram, muitos amigos nossos já passaram lá dos 90, já retornaram à pátria espiritual. E a história oral existe até hoje, principalmente lá em Santa Maria. E dizem que Bezerra, emocionado com a chegada de Eurípides, quase brincando com Eurípides, diz assim: puxa, demorou para você chegar aqui. A gente estava te esperando já há algum tempo, né? Quer dizer, isso já estava no planejamento reencarnatório de Eurípides, ser espírita e trabalhar com Bezerra de Menezes na mediunidade de cura, né? De tratamento, no receituário mediúnico. E interessante que nessa primeira visita ocorre algo muito legal, muito interessante, porque nessa primeira visita Eurípides foi com um amigo a cavalo, né? Naquela época, uma viagem a cavalo de Sacramento até lá, ele viria levar 1 hora, né? Hoje a gente leva 20 minutos de carro, 25, se for devagarzinho. Então Eurípides não falou para ninguém que ele ia chegar naquele dia, chegou de supetão. E quando ele abre a porta do centro, que vocês vão ver, um centro muito humilde, tinha lá 2 cadeirinhas, né, separadas para os visitantes. Ele nem falou que ele iria, né? Aí o Eurípides já ficou meio assim, né? Pô, eu não falei nada. Aí o tio falou: não, os amigos espirituais falaram que vocês iam chegar um pouquinho atrasado com um amigo e pediram para deixar 2 cadeirinhas separadas. Aí o Eurípides já entrou assim meio cabreiro naquela casa, né? E aí ele recebe, então, as palavras de Bezerra, que ele não conhecia, nessa encarnação, claro, que já se conhece desde aquela época do Essênio. Desde a época dos Essênios, eles já são parceiros, como Caibar Schutel também. E há uma ligação muito grande de Eurípides, depois que ele se torna espírita, com a cidade de Matão, lá em São Paulo, onde vivia o Caibar Schutel, de cartas, correspondência entre os dois. Eles nunca se encontraram fisicamente, mas trocavam muitas correspondências. E numa outra incorporação, ele ouve, através de um outro médium, o seu espírito amigo e protetor, Vicente de Paulo, que ele tinha um carinho muito grande. Inclusive, quando ele era católico e coordenava a mocidade católica da Igreja da Matriz, o patrono dessa mocidade era Vicente de Paulo. É uma congregação católica Vicente de Paulo. E ele era o seu mentor espiritual. Veja bem, o acaso não existe, né? E lhe dá as revelações do seu passado espiritual, que nós não temos tempo de falar aqui, o tempo é muito curto, e convidando para a tarefa que ele iria desempenhar a partir de agora, conforme a figura abaixo aí, ó. Numa cena simbólica, né? Mas era através de um médium que ele recebeu a mensagem.
retorna para Sacramento, para o Liceu Sacramentano, onde ele lecionava até então. Esse prédio hoje não existe mais, é um prédio de esquina, hoje tem um banco aqui, eu acho que é um banco aqui, outras casas em volta. Esse prédio não existe mais, e era ali que ele lecionava, juntamente com os seus colegas católicos, alguns padres, como vocês veem aí, figuras ilustres de Sacramento, lecionavam no Liceu Sacramentano. Quando o Eurípides retorna e diz para essa turma aí, olha, virei espírita, agora eu sou espírita, o céu caiu na cabeça de Eurípides. A igreja praticamente o excomungou. Seus colegas, esses colegas professores, falaram que ele estava endemoniado, se não louco, saíram rapidamente do seu convívio. Os pais que matriculavam as suas crianças no liceu tiraram correndo as crianças de lá, porque Eurípides estava endemoniado, estava com demo. Olha, se no interior do estado de Minas ainda o catolicismo ainda é forte, imagina no início do século passado, em 1905, 1907. O mundo caiu na cabeça de Eurípides. Se viu completamente sozinho. Determinada tarde, ele, sem saber o que fazer, recebe essa mensagem de Vicente de Paulo, lá no Centro Fé e Amor. Isso está no livro também da Corina, em que o próprio Vicente de Paulo fala para ele, abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo lá na congregação Vicente de Paulo, a congregação desse espírito. Abandone imediatamente e convido a criar outra instituição cuja base será o Cristo e cujo diretor espiritual serei eu e você o comandante material. Era o Colégio Allan Kardec, juntamente com a Casa Espírita Fé, Esperança e Caridade. E aí, imediatamente, ele retorna para a cidade, para a comunidade lá da Fazenda Santa Maria, com uma ideia pré-concebida, porque ele já tinha introjetado a ideia da doutrina, mas ainda não tinha aquela fé inabalável. E foi nessa ida, para concretizar tudo isso, ele pensando em pensamento. Olha, para que eu possa entrar de cabeça nesse projeto, com fé e devoção, eu quero, olha só, a petulância de Eurípides, eu quero que o espírito de João Evangelista, que ele amava de paixão, sabe por que ele amava? Numa encarnação, ele foi discípulo de Inácio de Antioquia, ou Antioquia, que era amigo de João Evangelista, que aprendeu tudo com João Evangelista. E ele foi pupilo de Inácio. E lá, em determinado momento, no início do século V, do século IV, ele é capturado por tribos muçulmanas e é martirizado em nome de Cristo. Era discípulo de Inácio, que era amigo íntimo de João Evangelista. Então, do nada, ele tirou essa ideia. Bom, se esse papo, então, é verdadeiro, meu compromisso é real, eu quero que Aristides... Por que ele escolheu Aristides? Era de todos os médiuns daquela comunidade de agricultores, pobres, humildes, analfabetos ou semi-analfabetos, o mais brutalizado pela ignorância. Dizem a turma lá de Sacramento que para ele escrever a letra O, ele precisava de um copo para desenhar a letra O. Para vocês verem. Então, eu quero que Aristides me dê uma mensagem sobre o Sermão do Monte, né? Porque ele nunca entendeu aquela passagem do capítulo 5 do Evangelho, das bem-aventuranças, do capítulo 5, bem-aventurados aflitos.
Poxa, por que bem-aventurados aflitos? Eles já sofrem tantas tormentos, provas e expiações, são pisoteados. Por que ele tem que se sentir feliz, bem-aventurado? E ninguém da igreja explicava isso. Ah, são mistérios da Santíssima Trindade. E o pessoal fugia por aí. Ninguém respondia isso. E diz o pessoal antigo de Sacramento que Aristides deu a psicofonia em francês. Isso aí eu não posso afirmar. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas os velhinhos lá me falaram isso. E em francês o Eurípides tirava de letra, né? Tirava de letra. Várias encarnações na França. Autodidata, em várias línguas, inclusive no francês, tirava de letra. E o Aristides, através de João Evangelista, explica de uma maneira clara, lógica, o Sermão do Monte, em especial o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos. Bom, aí Eurípides, realmente, o Aristides é esse que está aqui, de bigodinho, igual ao do Eurípides, né? Foi um instrumento, como muitos foram ali em Santa Maria, instrumentos para chamar Eurípides à sua missão. Né? Aí está a fachada do Centro Espírita Fé e Amor, conservando a grafia da época, né? O amor com acento ainda. Casa humilde, simples, como vocês podem ver aqui. Agora tem um muro na frente, né? Com aqueles bancos, né? Cortados diretamente das árvores, né? Colocados em lados opostos do salão, onde até hoje ainda é assim. Isso ainda existe em algumas casas espíritas do interior brasileiro. Homem de um lado, mulher do outro. Interessante isso, né? Então, são aqueles bancos, né, bem rústicos, né? E o homem sentava de um lado e mulher do outro. E aqui está outra fachada, que é a parte lateral do centro, né? Onde tem ainda um magnetismo maravilhoso, igual o quartinho do Eurípides, lá na casa da tia Igorina, na chácara do Triângulo, aquele quartinho de Eurípides que ela botou lá, reconstruiu. A mesma vibração que você sente lá, você sente quando entra nessa porta principal. Essa portinha que está aí à esquerda, você já entra direto no salão. E lá atrás tem uma mini enfermaria, onde Eurípides também receitava os seus medicamentos através da ajuda de Bezerra e fazia atendimentos médicos espirituais ali também. Mas todo mundo sabe que teve um momento na vida do professor que ele sofre um desdobramento através de sua mediunidade, em que nós podemos afirmar que tudo aquilo que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, todos aqueles tipos de mediunidade que Kardec lista ali, segundo Chico, Eurípides exercia todos eles, inclusive a mais difícil, segundo Chico, porque ele dizia que tinha que ter uma moralidade extremamente elevada, que é a da bicorporação. Aqueles partos que ele fazia, se materializando, nos atendimentos, nas cirurgias que ele fazia, se materializando, deixando o corpo lá do Colégio Allan Kardec, na frente dos alunos, que já estavam acostumados com aquilo, porque quando ele abaixava a cabeça, o aluno dizia: "Ih, tio Eurípides já foi". E esperava, em silêncio, esperava Eurípides voltar, e Eurípides contava o que tinha realizado, inclusive a assinatura do Tratado de Versalhes, dando encerramento em 1918, no início de 1918, o ano do seu desencarne, do término da Primeira Guerra Mundial. A notícia chegou na escola, com os alunos, antes, quase um mês depois, chegou as notícias pelos jornais, e os alunos já sabiam que o professor tinha estado lá para ver a assinatura do Tratado de Versalhes. E numa dos primeiros desdobramentos, quem ele vai encontrar? Isso a gente não pode deixar de falar, de documentar.
todo mundo sabe, mas cabe a gente lembrar que sempre tem, basta ter uma pessoa que não conheça, a gente tem que tocar no assunto. A Vida escreve uma obra de Hilário Silva em que traz essa passagem de Eurípides, quando ele se encontra com o Senhor Jesus, seu velho amigo, e ele encontra o Mestre Jesus. Encontra Jesus chorando. E se vocês me permitem, eu vou ler o texto para ser sincero, né? A todo o escrito, né? Todas as letras do Hilário Silva. Eurípides encontra Jesus chorando e lhe pergunta: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, Eurípides notou que o Cristo lhe correspondia agora com o olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides Barçanufo não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Um detalhe aí, pessoal. Um detalhe que a gente não pode deixar de falar. Quando eu li essa página do Hilário pela primeira vez, eu me senti extremamente envergonhado. E olha que eu sou um espírito inferior, brutalizado pela ignorância também. Imagina Eurípides ouvindo isso direto de Jesus. Naquela madrugada, diz Hilário, ele não conseguiu dormir, não conseguiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação, porque isso nós só ficamos sabendo através do Chico, pelo lápis do Chico, ditado pelo Hilário. Ele não falou isso com ninguém. Mas a partir daquela madrugada, ele entregou-se aos necessitados, aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Mais uma vez, com a ajuda dos velhinhos lá de Sacramento, na história oral, isso está registrado também de uma maneira sutil, a gente tem que interpretar isso nas entrelinhas, porque agora nós sabemos que ele acordou naquela madrugada e não dormiu. O que é que ele fez? Ele pegou as suas trouxas, encheu de mantimentos, chamou um amigo, porque só aquilo ele não conseguia levar, e foram visitar a casa de Carlos. Quem era Carlos? Seu amigo de infância, que morava agora distante do centro de Sacramento, lá na parte alta da cidade, quase na periferia. Por quê? Carlos era leproso. E nunca Eurípides soube dele. Dizem os antigos que naquela madrugada Eurípides foi até a casa de Carlos, levando mantimentos e água. E se Eurípides não estivesse naquele dia lá, possivelmente seu amigo ia morrer de inanição. Sem água, sem comida, há dias. E a rotina de Eurípides, depois dessa aventura com Jesus, lhe dava o direito, quando tinha o direito, de 4 ou 3 horas de sono por dia. Um exemplo semelhante a isso é o nosso Chico, que também tinha mais ou menos 4 horas de sono, quando lhe permitiam. A rotina de Eurípides começava às 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, e terminava às 10h30, quando ele tinha condições de, em casa, ler o Evangelho, estudar Kardec, estudar a doutrina, até meia-noite.
o horário que ele ia dormir, quando deixava. Quando não tinha ninguém lá na janela batendo lá, por favor, Eurípides, uma emergência. A minha mãe, o meu pai, o meu irmão, preciso da tua ajuda. Aí ia lá Eurípides com a sua maletinha para ajudar aquele irmão lá por volta de 1 hora, 2 horas da madrugada. Que espírito é esse? Assim, ele funda a farmácia, né? Juntamente com a ajuda das suas irmãs, que ajudaram bastante nas embalagens, né? No processamento da medicamentação homeopática, fitoterápica, sempre ao lado de Bezerra de Menezes, que distribuía esse remédio para o Brasil inteiro. Às vezes as pessoas pediam os remédios, alguns se lembravam de botar lá o selinho do correio para facilitar as despesas, né? Mas era uma minoria. Ele bancava isso tudo, sem cobrar nada. Enviava para todo o Brasil. Aqui vocês veem essa casa, essas 3 janelinhas já não existem mais. Aqui que era o quartinho, essa primeira janelinha era o quartinho de Eurípides. Dessa porta maior para cá é onde está hoje os Correios, lá em Sacramento. Então, se você passar lá pela uma das ruas principais de Sacramento, só tem 2, só tenho 2 ruas principais lá. O Sacramento ainda é uma cidade pequenininha, pessoal. Se tiver 25 mil habitantes, é muito. É muito. Então, essa janelinha aqui é onde a tia Gorina trouxe todo tijolinho por tijolinho para construir lá atrás da casa espírita, ao lado da sua residência. E era aqui que ele deixava a janelinha aberta para o pessoal botar lá o papelzinho para que ele pudesse fazer a medicamentação com a ajuda de Bezerra. Ele ficou tão famoso no Triângulo Mineiro e nos arredores, chegando até a Goiás, né, que esse papo chegou lá na Federação, da FEB do Rio de Janeiro, na Avenida Paço. Ora, Bezerra de Menezes, durante 2 mandatos, foi presidente da FEB. A diretoria da FEB sabia quem era Bezerra. E chegou um papo lá que um tal de Eurípides estava recebendo o médico dos pobres, o nosso querido presidente. Que é isso? Vamos investigar. E a FEB mandou 2 diretores. Isso também não está em livro, não. Tá? Mandou 2 diretores para Sacramento para analisar a assinatura, a letra no receituário, se era de Bezerra ou não. Os caras ficaram lá quase que 1 semana. Voltaram para o Rio e falaram, olha, era Bezerra de Menezes, sim. Era a assinatura do nosso presidente. A FEB, então, começou a manter contatos frequentes com o Colégio Allan Kardec, mandando livros da sua editora, mandando obras com edições novas para o colégio e para o Grupo Esperança e Caridade, mandando o Reformador, que naquela época já existia. E eles ficaram impressionados. Poxa, porque 1900 desencarna Bezerra, né? Em 1905, 1907, o homem em Sacramento já estava trabalhando com médico, com doutor. Que negócio é esse? Mas era Bezerra. E na outra, voltando lá para o Liceu Sacramentano, a gente não fechou esse assunto ainda, né? Voltando lá para o Liceu Sacramentano, porque o negócio estava complicado lá, né? O negócio estava complicado. Perdeu o aluno, foi chamado de louco. Ele olhava para aquelas carteiras vazias e dizia, como é que eu vou pagar as despesas? E aí a mão dele começa a tremer. Pega um lápis e escreve lá através daquela psicografia dele, como vocês veem nessa imagem aqui. Ó. Podem ver através dessa imagem aqui. Olha quem está atrás de Eurípides. Ó. Maria, mãe de Jesus. E ele recebe essa mensagem que está aí, que depois nós vamos ler. Ele não acredita, não. Isso é coisa de espírito galhofeiro. O pessoal está querendo brincar comigo. Quem sou eu para receber mensagem de Maria? Rasga, amassa, joga fora, a mão treme de novo, pega o lápis e escreve a mesma coisa que estava no outro papel, que dizia o seguinte: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano, né? Liceu.
Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec e ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras. E assim ele fez. Todas as quartas-feiras se estudava o evangelho e ele abria a porta do colégio aos familiares dos alunos, aos pais responsáveis e até aos cidadãos de Sacramento que desejassem ouvir o nosso querido Eurípides. Institua também o curso de astronomia, para que pudesse olhar para o céu, ver as estrelas, a lua, para ver o poder criador de Deus. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Ele não teve dúvida. Assinado Maria, serva do Senhor. Ele não teve dúvida e funda o Colégio Allan Kardec de imediato, em 1907, que se tornaria modelo para aquela região de Conquista, de Araxá, para outras, né, áreas ali perto, mostrando um ensino diferenciado da época, através de uma metodologia que ninguém tinha ouvido até aquele momento, que era o método pestalozziano. Grande novidade, até para os dias de hoje. Até para os dias de hoje, porque pouca gente conhece Pestalozzi. Os livros de Pestalozzi que a gente lê aqui são resumos, resumo do resumo, porque a Dora Encontre estava fazendo essa pesquisa e ela chegou a se formar em doutorado e pós-doutorado em cima do trabalho de Pestalozzi. Ela estava até tentando traduzir algumas obras, parece que ela não concluiu esse projeto ainda, porque as obras de Pestalozzi, primeiro, são escritas num alemão complicado, um alemão hermético. Não é fácil qualquer um traduzir ali, não. E é uma obra de ideias, e no Brasil ninguém lê, ninguém compra livros de ideias, né? Então, como é que Eurípides foi usar o método pestalozziano? Ora, aí entra uma das encarnações de Eurípides, confirmadas pelo Chico, que diz que Eurípides, em uma das últimas encarnações na Europa, antes de vir para cá, foi Lavater, ou Lavater, o grande filósofo suíço, amigo íntimo de Pestalozzi, de onde Kardec bebeu da fonte. Olha só que interessante. E quando eu chego a Sacramento, há quase 30 anos atrás, pela primeira vez, para também beber da fonte, eu sou muito bem recebido pela sobrinha neta de Eurípides, Alzira Bessa Amui, que hoje dá continuidade a esse projeto maravilhoso que está aí à esquerda do Colégio Allan Kardec. Ela diz para mim, olha, quem está coordenando o projeto educacional do colégio é Pestalozzi. E para você entender a metodologia de Eurípides, você tem que estudar Pestalozzi. Eu já tinha lido alguma coisa, mas nada. Nem do português de Portugal, mandando vir livros de lá, tem nada, não tem nada. Só em alemão e um pouquinho em francês. Em alemão tem muita coisa, sim. Em alemão tem. Mas o meu alemão não é tão bom assim, né? Eu quebro o galho no francês, quebro razoavelmente. Mas é uma obra hermética. É uma obra muito difícil, pessoal. E ela me falou mais coisas ainda. Bom, já que você quer entender Pestalozzi, você tem que estudar Rousseau. Pô, Rousseau é pior ainda. Quem já leu Rousseau sabe que é uma literatura dificílima. Mas Rousseau foi o mentor de Pestalozzi. E ela me falou mais o seguinte, olha, se você quer conhecer Rousseau, tem que ler Comênios. Comênios é mais difícil ainda. É século XVII para o XVIII. Aí não dá para minha lavra, não dá, né? Eu ainda sou muito pequenininho, a cabecinha aqui não dá para isso. Mas eu tentei, corri atrás, né? Porque esses caras chegaram antes, ajudando a formatar uma metodologia para o terceiro milênio, que a gente chama da pedagogia do sentimento, da pedagogia do amor, que não tem nada de novo, que Jesus já usava isso.
evangelizando espíritos e não corpos. Nós não evangelizamos criancinhas do primeiro, segundo, terceiro ciclo, jovens da pré ou da mocidade espírita, e nem nas palestras em auditórios, que também é uma aula de evangelização, com o pessoal da terceira idade, vamos dizer assim. Nada disso. Evangelizamos espíritos imortais que somos. Essa foi a grande jogada quando eu cheguei a Sacramento. E hoje, a metodologia da pedagogia do amor está sendo vinculada em várias unidades escolares, como uma proposta nova. E a gente sabe que não tem nada de novo. Eurípides já fazia isso no início do século XX e Jesus já fazia isso há mais de 2000 anos atrás. E eu trago aqui algumas fotos do colégio hoje, né? Só para a gente fechar, que a gente já está chegando ao finalzinho do nosso estudo. Trago algumas fotos do colégio Allan Kardec, assim que eu estive lá em janeiro desse ano, antes da pandemia. Antes da pandemia, nós encontramos o colégio Allan Kardec pintadinho com as cores originais da época. Eles resgataram, né, a cor original. Olha só que beleza que está o nosso colégio. Olha lá, a parte lateral, né, a parte interna, né, do colégio, tudo pintadinho, tudo novinho. A obra terminou em dezembro, em janeiro a gente estava lá para o encontrão, né, o último encontro presencial, porque o de julho já foi online, né, e eu não sei quando é que vai ter outro presencial. Então, o colégio Allan Kardec é esse laboratório espiritual de Sacramento, né, dos espíritas de Sacramento. Laboratório de luz, que educa o espírito para libertar aquele homem velho que ainda insiste o perseguir. Trabalhando sempre a libertação dos sentimentos, trabalhando o belo, através da arte, da música, do teatro, da literatura. E Eurípides tinha uma didática bem interessante na área do teatro, né, da arte. Ele convidava o aluno mais tímido, o mais escondidinho, lá atrás, o mais humildezinho, mais caladinho, introspecto, né? Introspecção total. Ele observava, olha, você vai fazer o papel principal da nossa peça. E depois do teatro, aquele espírito despertava, se redescobria. Que didática maravilhosa, hein? Respeitava os alunos, porque não havia punições, e os alunos que estudavam nos colégios próximos, né, pediam aos pais para estudar com o tio Eurípides, porque o tio Eurípides não batia, não dava palmatória, não deixava de joelho no milho, né, não maltratava os alunos, ele amava os alunos, né, onde a prática da moralidade era uma constante nas suas aulas, e quando o aluno fazia algo de errado, porque Eurípides sabia quando o aluno matava a aula ou fazia coisa feia. A mediunidade de Eurípides era fabulosa, né? É como você está do lado do Chico, né? Tinha gente que tinha medo de ficar do lado do Chico, porque o Chico sabia o que você pensava, o que falava dele, né? Tinha gente que não queria se aproximar muito dele, não. E Eurípides sabia tudo também. E aí, ele não repreendia o aluno, não. Ele fazia o aluno refletir no seu erro e qual a conduta que ele iria tomar. Tomás Novelino, que esteve na nossa casa, lá no Eurípides, alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás, ele disse que só estudou com Eurípides 3 anos, mas esses 3 anos valeram para o resto da sua vida aqui na Terra. E ele testemunha isso aí. Eurípides fazia você refletir nos seus erros e tomar uma posição. Espírito superior não diz o que você tem que fazer. Ele faz você refletir. Ok? E chegando ao colégio, seja na parte traseira ou na parte principal da casa, lá na frente da casa, você vai encontrar essa palavra aí, essa frase. Poderoso é o sol da verdade. E com essa fé, ele enfrentou as discriminações, os preconceitos contra a doutrina, venceu a luta contra a medicina ilegal, chamando de charlatão, porque nenhum juiz queria aquele processo na mão dele. Passava para outro, até que caducou. Sabe por que nenhum juiz queria pegar?
porque filha, esposa, mãe desses juízes foram curadas por Eurípides, até que o processo caducou e ele nunca passou por dificuldades maiores em relação a isso. Até que, em 1918, a gripe espanhola, né, o acomete, mas antes ele cuidou, atendeu, curou mais de 100 pessoas, né? Centenas de pessoas, muito mais de 100. E veio a desencarnar porque estava na sua programação reencarnatória. 38 anos para ele aqui está bom. Quem tem que ficar mais tempo somos nós, para ver se aprende alguma coisa, né? Que fique 80, 70, 90 anos para ver se aprende alguma coisa. 38 anos ele já deu os ensinamentos, já deu o recadinho e voltou para trabalhar, porque ele tem mais o que fazer lá em cima. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso estudo de hoje com muito carinho, com muito prazer, lembrando que é um espírito diferenciado. E eu falo de Eurípides com muita emoção, vocês já me conhecem há muito tempo, quando eu falo de Eurípides, e eu falo com uma emoção especial, porque eu sinto que há uma ligação muito grande com esse professor aí. Possivelmente ele me resgatando de lugares impensáveis, que a gente não deve nem comentar agora, ele foi lá, me resgatou. E em alguns lugares, em algumas casas, quando a gente vai falar sobre o Evangelho, não é sobre ele, não. Quando a gente vai falar sobre a doutrina, alguém diz, olha, eu vi uma pessoa aí com um traje de um terno de linho branco, né, que ele costuma se vestir com um traje de linho branco. Uma vez eu estava em Botafogo, numa casa espírita em Botafogo, uma senhorinha chegou, a médium da casa, olha, tinha um senhorzinho aí do seu lado, com um terninho branco, de linho branco. Aí, pô, deixou a bola quicar, eu não perco a oportunidade da piada, né? Vem cá, ele tinha uma testa assim meio avantajada? Ah, tinha sim. E tinha orelha de abano? Tinha orelha de abano como está na foto? E não é que tinha mesmo? É o meu amigo Eurípides. Mas não é sempre que ele aparece, não, viu? Não é sempre, não. Geralmente a equipe da galera lá da turma, da Seara de Eurípides, que vem me inspirar. Como eu fui inspirado nesse estudo de hoje, com o maior prazer, a gente trouxe para vocês aí. E aí a gente agradece ao Ivair, que foi o responsável por tudo isso que nós vivenciamos agora, né, nesse trabalho que nós realizamos. Muito obrigado pela oportunidade e fica aqui o nosso abraço saudoso, sabendo que em breve estaremos todos juntos novamente. Muita paz a todos e muito obrigado. Graças a Deus.